Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Estamos aqui novamente para falar de um tema que eu gosto bastante. Vou ficar aqui aguardando o pessoal chegar. O pessoal tá chegando. Oi, gente. Boa noite para vocês. Oi, Vilma, tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo bem, pessoal? A conexão tá legal? Quanta gente aqui, que bom ver todos vocês aqui. Tô aqui aguardando o Rodrigo entrar pra gente começar a conversar. Como é que você? Boa noite. Boa noite, Jô, tudo bem? Pessoal da sexologia por aqui, que legal. Com certeza vai ter uma discussão muito bacana. Deixa eu ver aqui se eu achei o Rodrigo aqui. Achei. Vamos lá. Só aguardar um minutinho que estamos começando. E aí, Rodrigo, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, como é que você está? Estou ótima, feliz demais com a sua participação aqui, viu, Rodrigo? Acho que vai ser maravilhosa. Eu que estou feliz com esse convite, Lisa, porque eu sei do seu trabalho com Amor Saudável, você sabe que eu sou profundo admirador, então é uma enorme satisfação estar aqui com você hoje. É completamente recíproco, viu, Rodrigo? E para falar de um tema que eu acho que nós dois adoramos, né? De falar sobre amor, de falar sobre sexo e principalmente mitos sobre amor e sexo, que é algo tão recorrente, né, na nossa prática, no consultório, com as pessoas e que traz tanto problema nos relacionamentos. Esses mitos são crenças muito arraigadas, né, Luiz? Eu acho que a live de hoje tem esse intuito de poder ajudar o máximo possível para que as pessoas comecem, talvez, a desconstruir esses mitos. Sim, Rodrigo, antes da gente começar, se apresente para o pessoal, nem todo mundo conhece você no meu IG, tem muita gente que te conhece, que eu estou vendo aqui o pessoal, mas se apresente um pouco, fale como é que é o seu trabalho, onde tem sido o seu foco, para a gente começar a falar do nosso tema. Tá ótimo. Eu sou o Rodrigo, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia de casal, trabalho com sexualidade também, atendo transtornos mentais, depressão, ansiedade, essas questões, e sempre essa questão do amor saudável, amor patológico, ou vício em amor, e a questão da sexualidade também, me chamaram muito a atenção, porque desde o início do meu trabalho no consultório, isso foi recorrente, como é recorrente para os nossos alunos, né? Eu tive a honra já de trabalhar com a doutora Luísa em 2 lugares, né? E aí nós nos afinamos e vimos que nós temos esse gosto e esse carinho especial por tratar de pessoas com essa questão do amor, do amor de uma forma geral. Na verdade, de relacionamentos, né, Luísa? Porque Sim. a gente não separa muito amor de sexo, sexo de amor. Eu sempre falo que essa é uma separação meramente didática. Sim, com certeza, né? E Rodrigo, então aproveitando aí que você já fez a sua introdução, aqui hoje a nossa proposta, pessoal, é discutir alguns mitos. Existem vários mitos, existem tantos mitos no amor, mitos ligados somente à sexualidade e mitos envolvendo amor e sexualidade. Então, assim, são muitos mitos. Nós vamos tentar aqui abordar o máximo que a gente conseguir, né? Mas é um tema muito profundo, com certeza, assim, isso daria aulas e aulas, né, Rodrigo? E aí, quero começar te perguntando, qual que você acha que é, assim, o mito, talvez que seja mais predominante ou que você observa mais no seu consultório, quando a gente pensa em amor e sexo? Luísa, antes, né, de falar desse mito, eu gosto sempre de tentar dar uma definição do mito, que é do dicionário, que todo mundo pode acessar, não é nenhuma definição psicológica, né? Que mito é um personagem ou fato ou particularidade que, não se tendo sido real, simboliza, não obstante, uma generalidade que se deve admitir. Coisa ou pessoa que não existe, mas que se supõe real, isso é forte. E coisa só possível por hipótese, uma quimera. E aí, dentro desses mitos, né, e dentro dessa definição de mito daquele que não é real, eu acho que o que mais me chama a atenção, Luísa, é o mito do amor romântico. Porque esse mito do amor romântico, ele se estende para a sexualidade.
Porque quando eu abdico do meu prazer sexual e é o outro que tem que me dar o prazer sexual, eu também estou colocando essa expectativa em cima da outra pessoa. Né? Então, esse mito do amor romântico, e as pessoas sofrem muito por esse mito. E o que é esse amor romântico? Né? A gente sabe que até mais ou menos meados de 1800, não tinha a idealização do casamento. Isso era um contrato social, como até hoje em algumas outras culturas, né? É um contrato social. E com o passar do tempo, e principalmente com a Rainha Vitória, que é a grande responsável por esse casamento romântico, do vestido de noiva, do bolo, esse vestido que a gente, esse modelo que a gente vê, porque ela talvez tenha sido a primeira rainha que se casou apaixonada, e ela lutou para se casar apaixonada. Então, essa idealização desse amor romântico. E aí a gente tem os filmes da década de 20, né, que quando começa o cinema, então assim, como você bem coloca sempre, a questão das músicas. Então, tudo isso trazendo a romantização de algo que não é tão simples e tão belo assim. Né? E para você, querida Luísa, o que é bastante recorrente? Não, com certeza. Acho que o amor romântico, né, ele é envolto de um glamour, né? Inclusive aconteceu uma coisa muito interessante essa semana, a semana passada no meu Instagram, que eu causei uma polêmica involuntariamente porque questionei um mito, né? E eu nem imaginei que ia ter uma polêmica muito grande. Eu fiz uma publicação falando que o amor morre. E as pessoas ficaram tão indignadas, né? Eu vi pessoas assim bravas, eu vi pessoas que queriam discutir de maneira saudável isso, né? Foi super legal a troca. Mas gente brava, sabe? É como se eu tivesse feito uma ofensa. Eu fiquei brincando, é como se eu tivesse ofendido a mãe da pessoa, sabe? Do quanto a pessoa ficou revoltada. E isso tem muito a ver com essa questão do mito do amor romântico, né? De toda essa crença que a gente tem. E eu gosto de falar muito que a gente acredita que o amor é um superpoder, né? Que é quase um super-herói. Indestrutível, que sobrevive a tudo e a todos, ao tempo e ao espaço, né? E quando a gente pensa em um amor que seja um amor mais humano e não um amor de super-herói, um amor que tem fragilidades, né? Um amor que morre, um amor que acaba, né? Ou que se transforma em outra coisa, isso provoca choque nas pessoas e revolta nas pessoas, porque questionar esse lugar desse amor como a força mais poderosa do universo é difícil, né? É difícil olhar para essa vulnerabilidade e é difícil desconstruir essa idealização. E isso gera muitos maus entendidos. Inclusive, uma vez, Rodrigo, eu estava dando uma palestra e fui questionar a questão do amor romântico. E uma pessoa levantou no meio da palestra para falar que eu era mal amada, porque eu estava falando daquilo do amor, porque eu não conhecia o amor. E muita gente falou isso no post também, entendeu? O quanto é difícil a gente sair dessas crenças, né, tão arraigadas na nossa sociedade sobre amor e o quanto isso traz dor pra gente. E aí, alguns deles, eu sempre questiono, quando alguém me fala assim, muito agressivo, né? Quando alguém me questiona de maneira agressiva, eu falo o seguinte, tá funcionando pra você? Então tá tudo bem. Aí, quando eu falo isso, a pessoa, não tá funcionando pra mim não, mas eu acho que é daquele jeito, sabe? Então, como, né? Como não repensar esse processo? Então, eu concordo plenamente com você que essa questão da romantização, ela é difícil de ser desconstruída e muito necessário. Luísa, você falando e dando esses exemplos, né? Eu também já escutei essas coisas. E quando eu vou trabalhar desidealização no consultório, algumas pessoas já se levantaram e falaram, você não acredita em casamento, eu não sei o que eu estou fazendo um terapeuta de casal, sabe? Por quê? Porque não quer quebrar a expectativa. A relação está ruim, muitas vezes a relação é tóxica, mas isso é a única coisa que a pessoa pode se agarrar ainda, a essa idealização. De repente faltam tantos amores na vida, e aí agarra-se a essa idealização. Igualzinho como você disse. Aí você confirma a pessoa, né? E a pessoa fala, não, mas não tá bom. Eu já tive vários casos assim, e eu sei que é uma tarefa difícil falar de sexualidade, falar da desidealização do amor, mas assim, pelo menos nos casos que a gente atende o consultório, a gente sabe o quanto é possível. Sim. O quanto é possível ter esse amor mais real, esse amor menos impulsivo, não é, Luísa? Porque uma das características desse amor romântico é a paixão, é o fogo.
né? E a gente sabe que esse fogo não dura para sempre. Tá todo mundo aí com relação a mais de 2 anos, é cheio de piada na internet. Não, você faz sexo? Não, eu sou casado. Sabe assim? Então, assim, a idealização disso cria uma expectativa. Só que essa expectativa vai ser frustrada e a pessoa vai depositar essa expectativa no casamento ou no relacionamento estável. Sim. Né? E não quer olhar, às vezes não consegue, né? Na verdade, não é nem não quer olhar. Não consegue olhar com o carinho que a gente olha para a construção da relação. Sim. Hoje a gente vê na questão da internet, né? Nesse tempo de quarentena, os aplicativos dando muito certo, mas as pessoas já querem olhar para a foto ou conversar minimamente e já se encantar, já se apaixonar. Né? E a gente sabe que esse tipo de amor, que o John Lee chama de um amor mais mania, ele não é estruturado em base de confiança. Ele é estruturado numa base mais sexual. Então pode ficar mais pesado. Né? E aí tem mais ciúme, a própria internet já favorece essa questão do ciúme, porque todo mundo, as pessoas estão levando para a internet, ou para essa nova configuração de início de relação, Luísa, essa expectativa de que eu serei feliz para sempre. Não, vai ver, assim, eu também vejo muito esse culto, sabe, Rodrigo, que vem do amor romântico e da paixão, né? O culto à intensidade. Então, o amor, ele tem que ter fogo o tempo todo, ele tem que ser intenso o tempo todo. Isso puxa muito a questão da sexualidade, né? Dessa coisa da intensidade sexual. E aí, quando o amor, ele caminha para uma coisa mais branda, né? Que é o caminho natural do amor, tá, gente? O amor, ele vem através da paixão, que vem, sim, com fogo, com a intensidade, com tudo aquilo que a paixão traz pra gente. Mas o amor, ele precisa evoluir para um amor... Quando ele evolui para um amor saudável e maduro, ele vai evoluir para um lugar mais brando, com menos intensidade, porque a gente não daria conta de sustentar essa intensidade durante muitos anos, né, gente? Eu falo isso, ninguém dá conta de ficar permanentemente apaixonado. Nosso corpo não dá conta, a gente não consegue dormir, a gente não consegue concentrar, a gente não consegue trabalhar. Então, assim, biologicamente, nós não conseguimos sustentar essa intensidade. E existe esse culto, né, Rodrigo? A intensidade, parece que só aquilo que é intenso é que tem valor. Eu acho que é um culto a esse prazer, né? Tem que ser sempre muito prazeroso, sempre muito intenso, desde a questão afetuosa no amor até a sexualidade. Isso traz muita frustração, gente, porque num relacionamento saudável, você vai evoluir para um relacionamento maduro, onde as coisas são muito mais brandas, inclusive a própria sexualidade. Mas não quer dizer que ela não possa ser gostosa, prazerosa, né? Mas nunca vai ser naquela intensidade. As pessoas ficam muito frustradas com isso. Luísa, e sabe-se, né, através de pesquisas, que mulheres têm mais facilidade de ter orgasmo quando elas chegam nesse momento da relação, onde existe mais confiança, né? Parceiros mais antigos, que já têm intimidade, têm mais facilidade a mulher tem mais facilidade de ter orgasmo, né? Já nas primeiras relações, isso é bem mais atípico. Porque tem relação com essa confiança, tem relação com ocitocina, e como você diz, os estudos estão aí todos para comprovar, essa paixão, esse culto pela paixão, acaba de 6 meses a 24 meses. Né? Não é tão exato assim. O que significa? Que quando as pessoas tiverem disponibilidade para o relacionamento, elas vão entender a modificação e a mudança dessa relação. O amadurecimento dessa relação. Porque a paixão, Luísa, ela é processada no cérebro nos mesmos lugares que as dores são processadas. Justamente. Por isso que a dor, às vezes, amar dói, amar incomoda, amar te deixa obsessivo. Porque lá no cérebro, ela é processada no mesmo lugar que a dor. Então, para eu não sentir dor, eu vou tentar ter uma recompensa. Como é que eu tenho a recompensa de forma mais rápida? Ou comendo ou tendo orgasmo. E aí é onde a pessoa confunde amor com sexo. Porque quantos pacientes você já atendeu? Falou assim, não, ele não quer transar comigo mais, ele não quer transar comigo mais, então ele não me ama. Né? E aí, justamente, muitas vezes, as duas coisas não se relacionam. A gente sabe que existe casamento sem sexo.
Existe uma parceria, existe um amor, uma lealdade muito bonita, né? Nesses amores mais saudáveis. Mas o fogo, esse fogo, nosso organismo não dá conta. E isso é importantíssimo que você está falando, Rodrigo, a respeito da sexualidade, porque a gente precisa entender, né? Que existe sexo sem amor e as pessoas, apesar de que boa parte das pessoas entendem isso, mas na nossa cultura romantizada, especialmente para a mulher, e ainda dentro desse contexto machista ainda que a gente existe, parece que o sexo precisa estar associado necessariamente ao amor para que seja bom e prazeroso. Isso é um mito, né, que a gente precisa desconstruir. Ainda bem que as mulheres hoje estão conseguindo desconstruir isso com mais facilidade do que antes, mas é algo que eu vejo isso muito dentro, né, dentro do meu consultório. E no outro extremo tem essa questão assim de que se eu amo, né, então vai ser sempre bom, eu vou ter sempre atração. Se eu amo, vai ser sempre bom, eu sempre vou ter atração. A sintonia vai ser instantânea, então parece assim que vai ser, se eu amo imediatamente, o sexo vai fluir assim maravilhosamente bem. E aí quando isso vai para o casamento, muitas vezes que a sexualidade não flui com aquela imaginação que a gente tinha, aí a gente começa a questionar o amor, né? Isso que é interessante. Então se eu não tenho tanta sintonia sexual, é porque eu já não amo mais, porque eu já não tenho interesse, né? Para ver o quanto essa idealização ligada à sexualidade e ao amor, ela é presente no nosso imaginário. Luísa, e é importante olhar para essa questão, porque a primeira crise do casamento que a gente estuda em terapia de família, em terapia de casal, ela é a crise pelo luto da paixão perdida. Eu sempre gosto de falar isso, porque quase todos, a grande maioria dos casais vai passar por essa crise. Né? Aí, naturalmente, o que acontece? É onde nascem os filhos. Com 2 anos, mais ou menos, de relacionamento, as pessoas já encomendam para a cegonha os filhos. Né? E aí é como se fosse substituindo esse tipo de amor. Para que ninguém pense, e quem quiser pensar também, fica à vontade, mas para que ninguém pense que a gente não acredita no amor e nas relações estáveis, a gente acredita muitíssimo. A gente acredita que é possível continuar mantendo o desejo. Não tecnicamente o desejo, mas a excitação. Porque lá na resposta sexual nós temos desejo, excitação, orgasmo e resolução. Tá? Essa fase do desejo, ela é comum na mulher em novidade de parceria, reatamento de relação ou determinadas fases do ciclo menstrual. A mulher pode ter um desejo espontâneo. Né? A gente, quando está namorando, Luísa, tem desejo espontâneo. Por quê? Porque a gente está namorando. Se não for aquela hora que a gente vai amar e beijar muito na boca e transar, se não for naquela hora, a gente não sabe quando vai ser a próxima hora. Né? Então a gente só deseja aquilo que a gente não tem. Quando você está num casamento e ele é estável, seja estável para o bom, estável para o ruim, ou estável para o estável, naturalmente o desejo ele vai diminuir, tende a diminuir. Mas nunca a excitação. Porque nós somos seres emocionais, seres biológicos, mas a excitação e a intimidade, por isso que sempre tentam fazer com que a mulher tenha orgasmo rápido. Né? Seja com a invenção do Viagra feminino, que não deu certo, seja com a invenção, e aí é um outro mito que a gente pode tocar, que é o mito do ponto G, que também não existe, mas sempre querendo que a mulher, Luísa, tenha um orgasmo rápido igual ao homem. E o orgasmo, o desejo da mulher, ele é muito mais relacional, porque ele precisa da liberação e captação de ocitocina, que é o hormônio que faz a gente amar. Né? Então, é uma questão biológica muito forte para a gente poder tentar quebrar o mito. Né? Tem coisas, o desejo não vai acabar, a excitação não vai acabar, desde que os 2... ou 3 ou 4, depende do tamanho do casal, né? Desde que as pessoas estejam disponíveis para se descobrir. Exatamente, né? Rodrigo. Nossa, exatamente. Eu vejo muito isso. Eu tenho um grupo de estudos de psicólogos e a gente está discutindo muito essa questão do desejo, intimidade, né, em relacionamentos de longa duração. E uma das coisas que a gente tem discutido bastante é que uma das coisas que alimenta o desejo e a excitação no casal é esse contínuo processo de descoberta do casal. Porque parece assim que quando a gente entra num relacionamento longo, parece que a gente não tem mais nada para descobrir um do outro.
Isso não é uma verdade, né, pessoal? Porque, assim, a cada momento da nossa vida é uma descoberta diferente do nosso parceiro. Igual, por exemplo, nesse momento de pandemia, olha o quanto nós estamos descobrindo dos nossos parceiros em termos de reações, de formas de lidar. Então, cada momento da nossa vida, a gente tem descobertas. E nós somos pessoas que crescemos, né? Nós somos pessoas que evoluímos, que nos transformamos ao longo da vida. Então, se houver disponibilidade dos parceiros de continuar a se descobrir e a se redescobrir, isso alimenta muito a questão da sexualidade. Mas eu vejo muito que depois do casamento, primeiro que existe assim, uma diminuição do investimento na relação. E aí não Sim. só na sexualidade, mas na relação como um todo. Então, tô casado, parece que eu tô garantido e deixa eu cuidar de outras coisas que são mais importantes nesse momento, né? E aí, quando eu deixo de investir na minha relação, é claro que essa relação ela vai começar a ficar mais paralisada, ela vai começar a ter mais dificuldades, porque eu não direciono atenção e dedicação para essa relação. Isso é natural, né? E existe muito esse comodismo, né? A gente vai se acomodando em ser somente o que a gente é para o nosso parceiro e o outro também vai se acomodando. E aí, todo esse processo de descoberta, né? Ele é de alguma forma paralisado. E aí começa a entrar naquela rotina ruim, naquele processo de tédio, naquele processo assim chato, né? E aí a pessoa vai ficando desinteressante, você vai ficando desinteressante e o relacionamento começa a ter dificuldades. Mas é completamente possível, né? E aí, inclusive, existem vários casais que conseguem manter tanto um relacionamento saudável quanto uma sexualidade saudável ao longo de muitos anos, né? E a gente precisa desfazer esse mito, né? Que casamento é igual a não ter sexo, por exemplo, né? Exatamente, Luiz. É interessantíssimo, né? Porque assim, existe um mito muito forte que você quer transar, não case. Sim. Né? E não é por aí, né? Na verdade, por exemplo, pessoas estão brincando aí que agora no tempo de quarentena, quem está transando, quem está amando é quem está casado. Uhum. Né? Que é interessante olhar para isso, mas é um mito porque a qualidade do sexo e a qualidade da relação tende a aumentar com o tempo. Uhum. Pode até diminuir a frequência. Uhum. Isso é bom deixar muito claro. Mas a qualidade do sexo é outra. Uhum. Ninguém vai ter uma qualidade de sexo, até para impotência, Luísa. Quem tem problema de disfunção erétil, estar com uma pessoa a primeira vez e perder a ereção, estar com uma pessoa há 2 anos e perder a ereção é diferente. Uhum. Porque já tem a questão do amor, da confiança e tudo isso. Né? Então é importante a gente quebrar, ou tentar quebrar esse paradigma de que o casamento, as relações de longa duração têm menos sexo. Uhum. Pode até ter menos sexo, mas o sexo é de muito mais qualidade e as mulheres vão apresentar mais facilidade para ter orgasmo. Uhum. E olha como isso é propagado, principalmente entre os homens, né? Como isso é propagado como uma coisa assim terrível, né? E aí outra coisa também, Rodrigo, que eu vejo muito assim em casais, às vezes com recém-casados, né? Ou até casais que estão começando um namoro, que é aquilo que eu falei, que assim, parece que o amor ele garante, entre aspas, um bom sexo. Aí a pessoa tá lá envolvida, mas aí quando vai pra sexualidade a coisa meio que não encontra. Eles ainda, pelo menos a princípio, eles não conseguem se encontrar. E aí vem o questionamento, será que eu gosto dessa pessoa, né? Porque se o sexo não é caliente, né? Se eu não, a coisa não encaixa, será que isso é bom? E aí uma coisa que eu acho que é interessante é que o sexo, né? Se houver um diálogo entre os parceiros, né? Se houver essa entrega, vontade, ele pode ser aprendido junto, né? A sexualidade do casal pode ser construída nessa vida a dois. E as pessoas, elas não entendem isso por causa de um mito, né? De que parece que se tem amor, o sexo bem pronto. Ele vem embaladinho, bonitinho, só para vocês curtirem. E que não vai exigir que os parceiros se dediquem, né? A descobrir a sexualidade um do outro e juntos, o prazer um do outro. É muito forte, Luiz, e tem um paradigma aí, né? Porque o homem já nasce sabendo fazer sexo. Teoricamente, a mulher vai aprender a fazer sexo. Então, a gente vê muito homem, né, no consultório. Ah, minha mulher não sabe transar, minha mulher não sabe fazer isso. Mas, partindo do pressuposto que ele teve mais relações sexuais que ela, ele também não ensinou. Né? E os casais novos, como você disse, eu sempre tento trabalhar uma coisa que eu gosto de falar muito, que é a questão do sexo verbal. Eu sempre falo isso. Porque é o conversar sobre sexo. Uhum. Né? De repente, Luísa, a parceira não gosta de penetração, mas ela gosta muito de sexo oral, mas ela não tem coragem de pedir,
porque se ela for pedir, ela vai ser julgada com aqueles nomes que a gente já sabe, né? Ou o marido não gosta de sexo oral, só que a amiga da esposa falou que o homem adora sexo oral. E aí fica um disse que me disse que você não tem a intimidade com a sua parceria para poder chegar nela e conversar e praticar o sexo verbal. Que para mim ele é anterior, né? Nosso corpo biológico, ele tem uma facilidade de se entregar porque o sexo é um instinto. Mas eu me entrego de uma forma, a minha parceria se entrega de outra forma, porque a gente não foi alfabetizado na mesma escola. Né? Ou a gente não foi alfabetizado na mesma língua, no mesmo idioma. Né? E meninos são naturalmente alfabetizados sexualmente de uma forma, meninas outra. Né? Menino, desde pequeno, é alfabetizado a amar provendo. A menina é ensinada a amar cuidando. Então nós temos uma discrepância, né? Como é que nós dois como é que nós vamos, enquanto casal, nos organizarmos enquanto parceria mesmo, para dar certo, né? E aí é onde tem a questão da conversa sobre o sexo, porque isso gera muita confiança. Intimidade, né? E abertura, né? E fortalece o vínculo, né, Rodrigo? Desculpa, te interrompi. Não, pode ficar tranquilo, eu interrompo direto, Luísa. E eu acho que muito importante isso tudo, até para entender também essas diferenças que existem de gênero, inclusive na sexualidade, né, Rodrigo? Eu vejo muito assim, que o menino, por ter mais liberdade sexual, não ter o mesmo peso, né, que tem, por exemplo, para a menina e para a mulher, o homem ele chega na relação com muito mais autoconhecimento a respeito do próprio corpo e do que é o prazer para ele. A mulher, muitas vezes, né, dependendo da criação, da forma, né, como ela absorveu todos os conceitos ligados à sexualidade, ela vai chegar, né, no relacionamento completamente desconhecida para si mesma, né? E isso, claro que vai trazer dificuldade para o casal, né? E se esse homem continuar voltado só para o próprio prazer e a mulher não despertar, né, a necessidade dela mesma conhecer o prazer no próprio corpo, aí vai construindo uma sexualidade com a qualidade muito pobre, né, nessa relação. A mulher realmente vai se desinteressando, alguns homens ficam cada vez mais narcisistas, né, sexualmente, e fica uma coisa que não fica troca, né, não vira uma troca na questão sexual. E isso para o casal é ruim, vai trazendo uma dificuldade, né, na questão sexual e que a longo prazo pode trazer uma dificuldade também para uma questão de relacionamento, né? Porque a coisa vai travando e se ainda não tem diálogo, né? Se esse homem ele também não se propõe a conversar com essa mulher de alguma forma, né? Se essa mulher não se propõe a se conhecer e a entender uma série de aspectos ligados à sexualidade, isso pode se tornar um problema sério, né? Ao longo do relacionamento. Luísa, aí nessa sua fala a gente vê a presença de vários mitos, né? Da masturbação feminina, da obrigação que a mulher tem em satisfazer o marido, porque senão vai encontrar alguém na rua. Isso é um outro mito, né? A mulher tem que segurar o homem na cama, mesmo que isso imponha um sacrifício a ela. Né? Porque eu fico imaginando, de verdade, Luiz, o quanto deve ser difícil para as mulheres que estão numa relação que não tem tanta qualidade, elas terem que ser penetradas sem lubrificação, sem respeito, sem beijo muitas vezes, porque o beijo também, assim como o sexo diminui no casamento, o beijo também diminui, né? E aí tem que satisfazer o marido. Por quê? Porque ela não aprendeu dentro desse mito e dentro desse tabu a falar não, assim eu não gosto, assim eu não quero. Porque na alfabetização sexual dela, quando a menina vai colocar a mão, isso não era pior, hoje está menos pior. Mas direto eu recebo pessoas falando, quando, em caso de supervisão, o que fazer com a minha filhinha de 6 anos que está se masturbando. Né? As pessoas ficam desesperadas. Então, assim, e o menino não, o menino tranquilo. Pode se masturbar à vontade, é o machão do papai, né? Sim. Então tem esses dois mitos que é bom você ter tocado na questão da masturbação feminina, porque, Luiz, assim como nós aprendemos a escrever e a ler, nosso cérebro desenhou um caminho de aprendizagem. Para o sexo é da mesma forma.
Então, quando a gente aprendeu a escrever, eu gosto sempre de utilizar essa metáfora, a gente começou a fazer garratuja, você lembra em psicomotricidade? Uhum. Garratuja para depois cobrir pontinho, para depois fazer o C, para depois fazer a vogal, depois fazer a consoante, depois sílaba e etc. A sexualidade também é assim. Uhum. Tem um fator instintivo, mas tem um fator de aprendizagem, que é muito grandioso. E, infelizmente, as meninas ainda não aprenderam, né? Talvez essa geração agora da internet, essas coisas, vão ser alfabetizadas sexualmente de outra forma. E aí elas vão ter mais acesso ao corpo e mais acesso mais acesso a sexo é ótimo, né? Gostou do... Ato falho aí, né, Rodrigo? Do ato falho. Mais acesso ao sexo mesmo, né? Então, assim, não foi é o pensamento correndo. Então, é grandioso a gente olhar para isso, porque eu acho que as pessoas estão aprendendo, Luísa. O fato de muitas mulheres irem para terapia, o fato, e aí eu quero já aproveitar para te parabenizar, de você ser uma mulher que constrói essa história com as pessoas do amor saudável, né? Eu, que sou praticamente um feminista, sabe, assim, do direito das mulheres a ter prazer com o próprio corpo. Então, eu acho que isso já é uma quebra de paradigma e é uma desconstrução de mito. Né? Porque a gente sabe, estudando a história do amor e da sexualidade, que há 50 anos atrás, pouquíssimas eram as mulheres que estão fazendo o trabalho que você faz. Sim, com certeza. Né? E eu vejo também, Rodrigo, assim, e que bom que agora, na era da informação, nós estamos tendo acesso a coisas que a gente não tinha. Eu acho que tanto ligado à questão sexual, que eu acho que com certeza, e ainda assim, falta muito, e quanto às questões ligadas ao amor. Eu tô aqui escutando falar que no sexo a gente aprende, gente. Aprende mesmo. Então, uma boa sexualidade ela é um aprendizado, assim como outras habilidades. E, gente, o amor também é. Exatamente. Tem outro mito ligado ao amor, né? Que o amor, ele é simplesmente, que todo mundo sabe amar e que o amor simplesmente existe, ponto. E não, o amor também é aprendido, né? Ao longo da nossa vida. O amor também requer habilidades para se tornar saudável ao longo do tempo, né? Então, o amor não é simplesmente amei e pronto. A forma como você ama teve uma construção na sua história de vida. Se você é mais cautelosa, mais desconfiada, mais impulsiva, né? Mais romântica, isso tudo foi um aprendizado ao longo da sua vida. E assim como a gente pode reaprender, né? Aprender e reaprender na sexualidade, a gente também pode aprender e reaprender no amor. E isso sim nos dá possibilidades reais de construir uma outra forma de amar e ter relacionamentos melhores. Então, se hoje você está num relacionamento abusivo, está horrível, e você repete essa situação, isso não tem que ser um destino na sua vida, né? Você pode sim reaprender, né, a forma como você ama e construir um caminho diferente no amor e no sexo. Isso eu acho que é importantíssimo as pessoas terem acesso, Rodrigo, porque as pessoas não sabem disso. E assim, há 10 anos, 15, 20 anos atrás, eu falo 10 anos por mim, porque eu não sabia disso, né? Eu saí da faculdade de psicologia, fiz toda a formação de terapeuta, pós-graduação, e eu ainda não sabia que amor era algo aprendido, né? Ainda tinha aquela questão de que amor simplesmente é. Então, como é importante, né, a gente poder ter essa informação hoje, porque, gente, conhecimento, né? É liberdade, conhecimento é poder, né? Autoconhecimento eu falo que é mais poder ainda. Então, que bom, né, que hoje a gente tem essas oportunidades. Quando você fala da aprendizagem do amor, Luísa, eu sempre fui extremamente apaixonado pela teoria do apego do Bowlby. Como eu sei que falta isso na formação e as pessoas acabam não aprofundando nessa teoria do apego, porque quem foram os nossos primeiros professores de amor foram os nossos primeiros cuidadores. E a gente, essa aprendizagem, ela vem por repetição e vem por imitação também, né? E na falta disso, porque agora a gente mudou, mas é porque ia ter um curso agora em maio sobre teoria do apego e os aspectos clínicos contemporâneos. A gente está tentando mudar para, como é que chama, internet? Online. Online. Para online. Por quê? Porque a gente não estuda a teoria do apego em profundidade. Mesmo. Não estudamos. Tem pelo menos, você falou de 10 anos, eu formei tem 2 anos, Luísa. Tem pelo menos 2 anos que eu estudo teoria do apego. Tô novinho, eu formei com 18, eu tô com 20 agora.
mas assim, que eu estudo em profundidade a teoria do apego. E se eu não tivesse estudado a teoria do apego, do vínculo, duplo vínculo, eu não conseguiria me ajudar e ajudar as pessoas entendendo que esses primeiros professores foram definitivos na nossa vida. Então, a gente vai aprender, assim como a gente aprende um novo idioma, a gente aprende a amar, a gente aprende a desamar, a gente aprende a odiar, a gente aprende a transar, sabe? Tudo é um processo muito profundo de aprendizagem. Então, quando eu trago a teoria do Bowlby, é porque realmente eu acredito, sei que ela funciona muitíssimo bem, principalmente nessa questão dos relacionamentos. Quando eu vou fazer terapia de reprocessamento, MDR, ou psicodrama interno, e as pessoas recuperam essa memória, Luísa, lá da primeira infância, é nítido como está se repetindo um padrão de apego. Sim, sim. Né? Você sabe disso profundamente, porque você também atende. Sim, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um processamento de memória, alguma coisa, a pessoa repete basicamente aquilo que a mãe fez com ela, ou que a mãe fez com o pai, ou que o pai fez com a mãe, ou que a madrasta fez, né? A figura desses primeiros cuidadores. Sim. E aí eu quero agradecer, porque tem aqui a minha tia, Geni, que eu vi ela passando aqui, ela falou assim, eu te carreguei no colo, e ela foi uma primeira cuidadora minha, muito amorosa. Né? Deve ser por isso que eu sou assim. Então, obrigado, tia Geni, por esses primeiros cuidados. Coisa boa. Declaração viu? De amor, Luísa. De amor, exatamente, viu? Tô lisonjeada, viu, tia Geni? Que bom te ver aqui, então, com a gente. Acho ótimo. E isso é legal, e é importante que as pessoas entendam isso, né, Rodrigo? Assim, quando eu vou falar, né, nos meus cursos sobre como é construída a nossa forma de amar, essa questão dos modelos que nós tivemos de amor, né? Então, assim, a forma como nós fomos amados ao longo da nossa vida, né? Isso com certeza nos impacta profundamente pelo resto da nossa vida. Os modelos de amor que a gente tem, né? Então, como eu vi dentro da minha família o amor, né, sendo praticado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, pelos meus irmãos. Isso tudo, né, vai criando esse modelo interno do que é amar e do que é ser amado. E a gente replica isso ao longo da nossa vida, né? Não de maneira completamente involuntária, muitas vezes inconsciente, porque como a gente tem o mito de que amar simplesmente a gente não para prestar atenção se existe outra forma de amar. A gente só entende que é a nossa e ponto, e é assim que funciona, né? E aí, quando a gente coloca isso em perspectiva, que são modelos, que são internalizações, que foram experiências, muitas vezes primitivas, né? Juntamente com outras experiências ao longo da nossa vida, que isso faz um acúmulo, né? A Ellen Fisher fala muito que a gente constrói um mapa, né, amoroso ao longo da nossa vida. E que a gente vai seguindo esse mapa que a gente construiu ao longo, né, ao longo de toda a nossa história e de todas as nossas experiências. E por que é importante saber disso, gente? Porque amar de maneira não saudável, amar sofrendo, amar adoecendo, não é um destino, tá? Isso não é um destino. Amor não tem que ser ruim, amor não tem que ser um sofrimento, um padecimento, um sacrifício pelo resto da sua vida. É claro que não é refazer a sua forma de amar, não é assim, estalei o dedo, tô amando de outro jeito. As pessoas querem muito isso de maneira muito imediatista e não funciona. Assim como você demorou um tempo para você aprender o seu jeito de amar, você vai demorar um tempo a reaprender, né, uma nova forma de amar. Mas, gente, como é bonito ver esse processo, né, Rodrigo? Que a gente que testemunha isso, assim, com muita clareza no nosso consultório. E como vale a pena reaprender a amar, né? Nossa, como vale a pena. A gente sabe isso pela vida, Luísa, sabe isso pelos amigos, sabe isso pelos pacientes. E eu acho que nós dois acaba que a gente trabalha para isso, né? Para essa gratificação. Você falando dos modelos de amor, eu lembro, acho que foi naquele simpósio de feminicídio, não sei, que a gente estava junto, e você falou de modelos de amor. Você podia falar para todo mundo, sabe aqueles modelos que você fala dos filmes? Sim. E eu já utilizei bastante vezes, tá? Então, porque isso faz parte de uma coletividade que acaba impregnando na gente uma forma de amar. Essa forma da novela, essa forma... Você lembra da sua fala? Lembro. Na verdade, assim, uma das coisas que eu discuti lá, que eu acho que é muito relevante, é como a gente romantiza a morte pelo amor, né? Parece morrer de amor, parece que é uma morte nobre, é uma morte que vale a pena, isso parece que traz mais intensidade ao amor.
Então, eu discuti isso muito lá no fórum, porque isso é muito perigoso, né, gente? Porque se a gente romantiza a morte por amor, a gente acaba num relacionamento abusivo e a gente corre o risco de fato, morrer por amor. Isso a gente vê muito, né, Rodrigo? Os filmes falam muito disso, né? Eu fico lembrando, quando a gente pensa num Romeu e Julieta, que os dois morrem no final, num Titanic, que um morre, né, para se sacrificar pelo outro. Esses dias eu nunca tinha visto aquele, acho que é o Diário de uma Paixão, eu acho que foi que eu vi, eu nunca tinha visto. Era um clássico, eu nunca tinha visto. Os dois morrem, sabe? Também, tipo assim, então como que a morte por amor, ela é bem vista na nossa cultura, ela é romantizada na nossa cultura, né? Como se fosse algo bom. Isso leva a nossa visão de sacrifício, isso leva a nossa visão de que tá tudo bem adoecer por amor, né? Porque no final vai ser recompensado. Então, tudo isso, né? Essa romantização da morte por amor tem a ver com essa ideia de que no final vai valer a pena, porque o amor foi verdadeiro, porque o amor foi intenso, porque foi correspondido, sabe? E, gente, como isso é perigoso numa cultura onde um monte de mulheres são assassinadas, né? Onde o feminicídio cresce a cada vez mais. E às vezes um feminicídio ligado também, seguido de suicídio do parceiro também. Como isso é perigoso a gente ter essa romantização dessa forma de amar, né? E a gente precisa desconstruir isso, viu? Porque, nossa, eu fico encabulada. Mas, Luísa, a gente tem um modelo judaico-cristão, né, que é muito forte aqui no Brasil, países que foram doutrinados pelo catolicismo, né? Porque esse modelo judaico-cristão de morrer por amor. Uhum. Então ele é muito sagrado. Né? Uhum. E aí, quando a gente pega a estrutura do apego, lá que tem a relação com o Bowlby, muito possivelmente alguém se sacrificou para essa criança. Uhum. Foi um modelo muito apresentado do sacrifício. Uhum. E aí eu só vou me sentir amado e só vou amar se eu fizer um sacrifício. Então, a gente vê nessas relações tóxicas as pessoas com muita fé querendo acreditar que aquela pessoa pode mudar. Uhum. Ela pode mudar. Talvez não na relação com você, mas pode mudar. Mas o morrer por amor é grandioso, esse morrer por amor. Ele é sagrado. Uhum. Existe uma sacralização desse romantismo. Sim. Né? Sim. Porque junto com ele também vem a ideia da fidelidade. Sim. Que aí a gente esbarra em outro mito, né? Que é o mito, se eu amo, eu sou fiel. Sim. Nossa, esse é um mito polêmico, né, gente? Polêmico. Eu tô vendo aqui o horário, Rodrigo, a gente precisaria de uma outra live só para falar. Vamos marcar uma outra live só para falar sobre o mito do amor e da fidelidade. Luísa, com você, meu nome é pronto. Tem algumas pessoas especiais que a gente divide dos mesmos desejos, né? E assim, a doutora Joyce é uma delas, e eu quero até aproveitar porque ela tem uma live seguida da nossa no Instagram dela, e depois eu vou chamar de novo. Mas assim, pessoas que dividem o mesmo desejo de fazer imunização psíquica, igual você, igual a gente está tentando fazer hoje, é muito bom, Luísa, porque demonstra uma reciprocidade pra gente. E se a gente... Pode falar, desculpa. E se a gente está ensinando as pessoas que a reciprocidade vale a pena, a gente também pode mostrar que as nossas relações são recíprocas. Porque eu acho que a gente aprende por imitação. O Moreno sempre fala dessa importância da relação terapêutica e das relações. Então, nada melhor do que, de repente, nós dividirmos vários momentos em lives, assim como a gente já dividiu 2 trabalhos, a gente já dividiu, né, essas coisas. Então, assim, existe um respeito mútuo e a gente não quer esse respeito e essa troca para os nossos pacientes? Ah, com certeza, com certeza. Eu ia só acrescentar, né, que você falou da doutora Joyce, eu tô vendo vários psicólogos aqui, alguns que eu acompanho, ex-alunos nossos, queria agradecer todo mundo que tá aí, pessoas que nos acompanham há muitos anos. Eu queria agradecer uma pessoa especial que eu vi aqui, que foi a doutora Eglaci Sofia, que é... Ainda bem que eu não vi. Ainda bem que você não viu, né, Rodrigo? Que é assim, eu e o Rodrigo somos fãs de carteirinha dela. Discípulos, né, Luísa? Discípulos, exatamente. Na hora que eu vi ela entrando aqui, meu Deus, doutora Eglaci Sofia está vendo nossa live. Eu queria agradecer, então, que eu a vi aqui, achei muito bacana. Que é uma outra pessoa que eu acho que compartilha também, né, dessa missão, como nós, né, de contribuir para o mundo, né, para relacionamentos amorosos mais saudáveis.
Mas, Rodrigo, vamos aproveitar então só o finalzinho da live e depois nós já vamos marcar outra para falar dos temas polêmicos, né? Porque é muita coisa para conversar. Vamos aproveitar para a gente responder algumas perguntas, né? Acho que algumas pessoas fizeram perguntas lá para trás e se eu não ver a pergunta, a gente faça novamente aqui, porque muita gente deixou muitas perguntas, eu não sei. Aqui tem alguém falando, Rodrigo, que você adora uma polêmica. Etienne tá falando que você adora uma polêmica, viu? Adoro provocar. Etienne foi aluna. Etienne vai atender lá na clínica, agora quando tudo liberar. Aqui a Mila tá falando, às vezes o casal tem linguagens de amor diferentes e precisam aprender a se conhecer. Com certeza, viu, gente? Essa questão de como... O Rodrigo falou muito bem, né? Dessa questão. Inclusive, a linguagem do sexo é diferente, né? E a linguagem também da forma como você demonstra amor e da forma como você recebe o amor, muitas vezes também é diferente. E aí é uma construção nova no casal, conseguir alinhar essas linguagens, não é, Rodrigo? Metaforicamente, Luísa, é criar um novo idioma. Né? Suponhamos que eu sou inglês, tá? Você é francesa. Até nós dois aprendermos a nos comunicar, ou você vai ter que falar em francês, ou eu vou ter que falar inglês. Ou então nós vamos ter que falar uma terceira língua. Por exemplo, vamos falar português de Portugal. Sim. Tá? Então é uma terceira linguagem a do casal. E isso é importante, porque o outro não vai entender. Suponhamos que eu vou falar em romeno com você. Você vai me entender? Nem um pouco. Não vai, né? Tudo bem que eu sei romeno, aprendi várias vezes. Você sabe romeno? Mentira. Não, na verdade, Lisa, é só para brincar, porque assim, as pessoas continuam achando que o outro vai entender o meu idioma afetivo. E o outro não vai. Se ele não estiver disponível para aprender, as linguagens nunca serão... como é que chama aquele negócio da matemática? Uma interseção? Sim, uma interseção. A linguagem nunca será na média. Esqueci a palavra, porque é de matemática, eu não sou bom nisso. Mas assim, o diálogo nunca vai ser uma interseção. Sempre vai ser eu falando em francês com você, você falando em inglês comigo. Como que nós vamos entender? Aprendendo juntos, né? E a gente acha que o amor vai ser o tradutor, vai ser o intérprete. Então eu amo, aí você fala francês, eu falo inglês, e aí o amor vai traduzir essa linguagem por si só, né, gente? O amor não é um intérprete de linguagem, a gente tem que fazer um esforço e aprender essas linguagens, e o amor não faz, não. Porque tem esse outro mito, que na verdade não é um mito, mas enfim, depende da tradução da Bíblia. Quando a Etienne fala que eu sou provocativo, de fato eu sou. E você sabe também que eu sou. Porque lá tem um livro sagrado chamado Bíblia, que eu respeito muitíssimo, é bom deixar claro isso, tá? Que fala que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, assim, a gente está há muitos anos, né, tendo essa questão forte na nossa cabeça de que o amor salva. Porque foi assim que a gente aprendeu, né? É um valor judaico-cristão, e é real, o amor pode salvar sim, tá? Quantos casamentos são salvos porque tem amor? Tá? Só que o amor ele tem que ser compartilhado. Não adianta, de repente, eu estar numa relação tóxica com a Luísa e só eu faço de tudo para salvar o casamento. Só eu tento aprender técnicas de pompoarismo, por exemplo, ou só eu vou ao sex shop comprar um gelzinho, né? Só eu, mulher, porque isso é muito típico da mulher, infelizmente, só eu vou cuidar dessa parte do afeto e do carinho e do sexo no casamento. O homem não. Por quê? Porque tem o mito que o homem já nasce sabendo. Sim. Né? Ou aprende rápido. Eu até nem gosto, sabe, Rodrigo, até para evitar muitas interpretações que eu fico preocupada, eu nem gosto, assim, muitas vezes de falar que o amor, ele salva, sabe? Eu gosto de falar que o amor, ele é um facilitador. E aí, assim, então, se existe amor, né, isso vai potencializar as minhas habilidades e a minha capacidade de crescer e lutar por esse relacionamento, sabe? Mas não é ele que faz, ele facilita o processo. Corretíssima, você colocou muito melhor. Ele que salva, o amor não salva, gente, ele facilita o desenvolvimento.
E aí você, na sua decisão, e o outro na escolha dele, se vocês quiserem aproveitar essa facilitação do amor, né, para fazer a coisa fluir e funcionar, aí vai. Mas se não, se você não tiver essa escolha, maturidade, desejo, decisão de fazer a coisa funcionar, o amor sozinho, gente, ele não consegue, ele vai ficar lá e com o tempo ele vai morrer, ele vai murchar, né, ele vai desaparecer. Então, porque toda vez que a gente vê com esse tema de amor salva, e esse, inclusive, foi uma polêmica do meu post, conversamos um monte. É outra live, só para falar do amor salva, gente. Que eu fico com medo, né? Porque, de novo, aí fica parecendo que é o super-herói, amor de capinha, né? Que vai salvar aquele relacionamento de algum momento sem que vocês precisem fazer absolutamente nada. Não, gente, o amor, infelizmente, por mais que a gente queira, né? O amor não tem esse superpoder, tá? Rodrigo, eu tô aqui pensando que eu preciso encerrar a live, senão não vou conseguir gravar ela aqui. E a gente respondeu uma pergunta e conversamos até. Pessoal, eu vou precisar encerrar a live, mas, eu sei que deve ter um monte de perguntas. Rodrigo, dá aí os seus contatos para as pessoas te mandarem um monte de direct para você responder as perguntas, tá? E depois também, se quiserem me mandar, vou fazer o máximo possível para a gente responder. Deixa aí seus contatos. Tá. Primeiro, Luiz, eu quero agradecer, tá? De coração para coração, dentro de um amor saudável, o seu carinho, o seu convite, a sua confiança, o carinho de todo mundo que esteve aqui, tá? O carinho das pessoas que respondem as enquetes, eu acho fantástico a gente poder juntar a ciência com a prática quando as pessoas respondem as enquetes, tá? Então, assim, é muito grandioso e gracioso. Então, agradecer muito você por essa oportunidade, tá? O Instagram é o psi.coterapia. Talvez eu demore a responder, porque eu sempre demoro, tem, né, outras questões. Quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer mais sobre isso, eu e a Luísa vamos continuar sempre trabalhando com esse fator de imunização psíquica, que é o que nos encanta, os relacionamentos nos encantam, até os relacionamentos não saudáveis nos encantam, porque a gente sabe que a gente pode ajudar de alguma forma. Tá? Com certeza. E, gente, o Rodrigo dá curso também, né, para psicólogos, né? Super recomendo os cursos que ele dá, tanto na área da sexualidade como de relacionamento. Ele dá aqui em Goiânia. Eu acho que você tinha que começar a dar uns cursos online também, viu, Rodrigo? Vamos começar, Luísa. Incentivando. Vou pegar seu exemplo. Vou ficar incentivando. Queria agradecer, viu, Rodrigo? É sempre muito bom quando a gente se encontra. A gente demora a se encontrar, né? Mas quando a gente se encontra, o papo rende, né? Renderia dias. Tem um monte de gente aqui perguntando se você atende online, Rodrigo. Se você atende solteiros, atende? Atendo maior de 18 anos e estou atendendo online, né? Estudei bastante, você já tinha essa prática. Eu agora, por conta do isolamento e tudo, estou atendendo online. Só entrar em contato que eu estou habilitado para isso, com o EPSI, tudo direitinho. Estudei bastante, peguei supervisão, enfim, para poder quebrar esse paradigma, né? Que eu já tinha até falado com você, assim, que eu tinha um certo receio, né? Mas você é um exemplo de sucesso nesse sentido, dos cursos. Muito possivelmente o nosso curso de apego vai ter um de casal, vai ser presencial até então, se não tiver restrição, e vai ter um de apego, e eu acho que esse de apego vai ser online. Ah, que ótimo. Gente, façam psicólogos, principalmente, façam um curso de apego, por favor, porque isso no consultório é ouro, viu, galera? É ouro, tá? E para a vida também, né? Para a vida, né? Queria, então, te agradecer demais. Pessoal, eu vou tentar salvar essa live aqui, porque eu nunca consigo salvar. Eu não sei porque meu irmão estava tentando me ensinar como salvar as lives do Instagram. Se tudo der certo eu conseguir salvar essa live, ela vai ser publicada lá no meu YouTube, tá? Aqui vai ficar 24 horas disponível. E se der tudo certo, amanhã ela vai ser publicada lá no meu YouTube para quem quiser ver ou indicar para alguém, tá bom? Então, gente, boa noite. Obrigada por tudo, viu? Rodrigo, grande abraço. Vamos marcar as próximas lives polêmicas, tá bom? Vamos pedir para alguém tirar uma foto, Luísa? Gente, alguém tirou uma foto nossa? Porque eu também já tentei tirar, aí o negócio fecha aqui. Eu não sei por quê. Não, estraga tudo. Eu acho que tá salvando automático, Luísa, pro IGTV. Agora, nessa época de pandemia. Mas você vê aí, a última da doutora Joyce, tá? E aí quero aproveitar e chamar pra live dela. A última dela, ela salvou direto no IGTV, depois que salvou no YouTube.
Ah, então tá bom, tá certo. Então, gente, vai todo mundo lá para a live da doutora Joyce, porque também é ótimo profissional, eu tenho certeza que vai agregar, tá bom? Alguém Beijo, tirou a gente. foto? Eu acho que eu Tiro, posso tirar Nana. depois. Acho que tirou. Tirou. Beijo, Boa noite, gente, querida até Luísa. Boa mais. noite Boa todo noite, mundo. até mais, viu? Até. Tchauzão.